Êxodo 14, 9 ao 18, diz assim a palavra de Deus. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefron. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes escravos deles do que mortos no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente calem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem em terra seca. Eu endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. Serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Amém. Você já deve ter se encontrado no que em alguns momentos na vida nós chamamos de beco sem saída. Beco sem saída. O que é um beco sem saída? É uma situação para a qual nós não temos uma resposta, na qual nós não vemos uma saída, diante da qual nós nos sentimos incapazes e impotentes. Uma perda, uma crise, uma perseguição, uma porta que se fechou, um plano que desmoronou, um sonho que foi frustrado. De repente, não há mais para onde olhar, não há mais o que fazer em termos humanos, só a sensação de ruína, de destruição, de falta de rumo, de projeto, de propósito. Beco sem saída. Todos nós já nos vimos numa situação assim, em maior grau ou menor grau. Problemas não têm tamanho. Tem mais a ver com proximidade. Eu sei que a lua é infinitamente maior do que a minha mão. Eu sei disso. A lua é infinitamente maior do que a minha mão. Mas com a minha mão, eu consigo tirar a lua totalmente da minha visão. Porque a minha mão está mais perto, enquanto a lua está mais longe. Eu sei que há pessoas com problemas maiores que os meus. Eu sei disso. Eu sei que há pessoas com lutas infinitamente maiores do que as minhas. Mas é a minha que me dói. É a minha que me leva às lágrimas. É a minha que me faz perder a alegria. É a minha que muitas vezes me faz chorar. Eu não estou aqui para descrever o que é e o que não é um beco sem saída. Estou aqui para falar a você que talvez se sinta num lugar assim.
que talvez esteja pensando: meu Deus, para onde vou? O que eu faço agora? Que decisão tomar? E aí falta direção, falta palavra. Tem horas que parece que até Deus silencia diante das nossas lutas e dores. Por que é que eu estou falando sobre beco sem saída? Porque nesse dia em que aconteceram essas coisas sobre as quais nós lemos agora, Israel se encontrava num beco sem saída. E era um baita beco sem saída. Era alguma coisa infinitamente maior do que tudo que eu conheço e já vivi na minha história. À frente do povo, o mar. Um mar intransponível para aquelas pessoas sem embarcações. A maioria delas certamente sequer sabia nadar. E ainda que soubessem nadar, vários ali, não poderiam atravessar aquele mar a nado. Impossível. De um dos lados, um deserto igualmente intransponível. Se o povo fosse para aquela região, certamente morreria devido aos desafios que o deserto representava. Do outro lado, cordilheiras também intransponíveis. O povo não era capaz de ultrapassar as barreiras naturais que estavam naquela região. E aí, se a situação e as condições fossem normais, a única possibilidade era voltar pelo caminho que se fez até chegar ali. Só que o caminho para trás, de repente, também já não era uma alternativa. Porque quando os israelitas olharam, eis que Faraó e seus exércitos vinham atrás do povo para levá-lo de volta para o Egito. Você conhece a história. Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo da escravidão, foi falar ao Faraó que não deixou o povo sair, vieram as pragas que finalmente levaram o Faraó a se render. O Faraó deixou o povo sair, mas não demorou muito, se arrependeu e mandou seus exércitos trazerem o povo de volta. Então agora o povo diante do mar, cordilheiras intransponíveis de um lado, deserto intransponível de outro, só podendo voltar pelo caminho por onde foi, nem isso mais tinha como alternativa, os exércitos do Faraó estavam vindo até ali. Beco sem saída. E o problema quando você está num beco sem saída, é que existem 4 respostas humanas que são muito comuns. Quando um povo se vê num beco sem saída, 4 grupos se formam rapidamente, sem precisarem ser organizados. Há 4 tipos de postura que o beco sem saída revela. O primeiro grupo que se formou em Israel, quando o povo se viu num beco sem saída, foi o grupo dos desesperados. Diga desesperados. O grupo dos desesperados. Quem são os desesperados? Os que perdem a noção da realidade. Os que desmoronam emocionalmente. Os que começam a chorar, a gritar. Uns querem se jogar no mar. Outros querem pular do precipício. Outros saem correndo na direção do deserto. Uns sentam e se lamentam. Outros deitam, batem as mãos no chão e dizem: meu Deus, estamos acabados. São os desesperados. Situações difíceis revelam muitas vezes pessoas desesperadas, que não têm sobriedade, que não têm estrutura emocional, que diante do revés, que diante da má notícia, que diante da frustração, da motivação interior, que diante do desfecho traumático para o movimento idealizado, simplesmente não sabem como reagir e reagem da pior maneira possível. Homens desesperados, que gritam, que dizem: a vida acabou. O que é que vai ser de nós? Na frente dos filhos pequenos, se desesperam, puxam os próprios cabelos quando os têm, é claro. Gente desesperada.
mulheres desesperadas. O que é que vai ser de nós agora? E choram copiosamente, e gritam, e pedem socorro. Pastor, corre aqui em casa. Irmã, vem, pelo amor de Deus. Ah, minha vida acabou. Ah, e agora só morrendo mesmo. Gente desesperada. Gente que corre para o deserto. Gente que pula no mar. Gente que senta no chão para se lamentar. Gente que corre contra as cordilheiras. Que não se dá tempo nem para pensar. Que não se dá tempo nem para uma oração. Que não consegue se lembrar que, por mais terríveis que pareçam as circunstâncias, Deus continua no controle de todas as coisas, e Ele continua agindo em todas as coisas para o bem dos que o amam. Mark Shaw escreveu que não existem situações desesperadoras. O que existem são pessoas que perderam a esperança. Os desesperados, diante de um beco sem saída, perdem completamente as esperanças. Se dão por vencidos e se lamentam a má sorte. Esse é o primeiro grupo. Às vezes até numa igreja tem gente desesperada. Qualquer problema na igreja, essa igreja vai acabar. Qualquer mudança brusca, agora tudo vai dar errado. Os desesperados são pessimistas e enxergam sempre o pior. Mas há um segundo grupo que aparece nos becos sem saída. E o segundo grupo é o grupo dos resignados. Diga, resignados. Quem são os resignados? São os desistentes. São os que, quando vêm os exércitos de Faraó chegando, dizem: foi bom enquanto durou, mas é melhor a gente se render, vai que eles nos poupam. Os exércitos de Faraó chegaram e já tinha gente assim, ó. Eu nem queria vir mesmo. O pastor que eu conheci há muitos anos contava uma história de quando sua igreja estava fazendo um culto numa noite de baile de carnaval na cidade. E aí caiu uma tempestade sobre a cidade, acabou luz, acabou tudo. E um sujeito que tinha se vestido de diabo para passar o baile de carnaval, correndo da tempestade, viu uma porta aberta, entrou na igreja. Quando voltou a luz, estava lá o demônio no meio do corredor. O povo saiu correndo. Uma senhora que não conseguia se movimentar olhou e falou assim: eu estou aqui há 20 anos, mas sempre estive do teu lado. Resignadíssima. Já que não posso correr, deixa eu tentar fazer a política da boa vizinhança. Os resignados são aqueles que aceitam que não tem jeito. São os que murcham. São os que não lutam por nada. Os resignados são aqueles que dizem: o que adianta sonhar, não é? Ditados de resignados. Em casa de enforcado, não se fala em corda. Gato escaldado tem medo de água fria. E o que eu mais gosto, podia até estar na Bíblia: cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Espetacular esse. Gente resignada, diante do beco sem saída, desiste de tudo. Se culpa por um dia ter sonhado. E ainda começa a se transformar em assassina dos sonhos dos outros. E todos nós já experimentamos algum dia a aproximação de um resignado que, tendo matado os próprios sonhos, agora quer matar os nossos. Mas há um terceiro grupo que surge no beco sem saída. Esse grupo é um barato. É o grupo dos explosivos. Diga, explosivos. Quem são os explosivos? São os caras que dizem assim: eu morro, mas eu mato 3. Eu levo algum comigo. Vocês vão ver só.
Eu não tenho nada a perder. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. É o agressivo. É o que vai tentar resolver na própria força. Se Deus não vai me abençoar, então quer saber? Eu mesmo vou fazer do meu jeito. A mulher diz para o marido: bem, Deus está conosco. Ele diz: que Deus, coisa nenhuma. Eu vou mostrar quem que manda nessa casa. O marido diz para a esposa: bem, Deus está cuidando. Deus não está cuidando nada. Se Deus estivesse cuidando, você não estava nessa. Olha aí, você vive falando de Deus e vive aí fracassado. Não sei porque que eu fui casar com um fracassado. Pais explosivos, que educam seus filhos num ambiente de medo, de tensão. As crianças estão sempre pisando em ovos. Gente, explosivo é complicado. Gente que de repente acha que é na força, é no grito, é na pressão, é na ameaça que vai conseguir o que quer. Mas tem um quarto grupo aqui, que sempre aparece quando o beco sem saída se revela. Graças a Deus, esse grupo nunca aparece na igreja. Nunca, nunca, nunca. 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 É o grupo dos murmuradores. Diga, murmuradores. E grupo infernal. É o grupo dos endemoniados. É o grupo que no beco sem saída reclama. Reclama de tudo, reclama de quem trouxe a gente aqui, procura culpados. O grupo dos murmuradores, além de ser queixoso, é acusador. Porque todo murmurador, enquanto murmura, quer estabelecer culpas e culpados. Mas quem começou isso aqui? Mas quem que deixou isso aqui? Mas por que ninguém faz nada? Por que ninguém se levanta? Olha aí, ó, tá vendo? Você foi fazer aquilo, olha o que virou. Ó, tá vendo? Foi acreditar na sua palavra, olha o que minha vida virou. O murmurador nunca se contenta em apenas queixar-se de sua má sorte. Ele precisa, de alguma maneira, pesar sobre todo mundo. Essa arte de procurar culpados, que é uma coisa que nos acompanha desde que o mundo é mundo. Deus perguntou: Adão, onde estás? Adão respondeu: escondido. Eu imagino Deus e Adão conversando via WhatsApp, eu imagino. Adão, onde estás? Adão digitando. Escondido. Deus digitando. Escondido por quê? Adão digitando, 3 horas digitando. Estou pelado. Deus digitando. Como é que você sabe que está pelado? Por acaso, você comeu o fruto que não era para comer? Aí eu imagino Adão primeiro respondendo com aquele emoji assim, ó. Extraordinário você. Essa é uma conversa curiosa. Você comeu do fruto que não era para comer? Adão responde: então. Porque, irmãos, com todo respeito, você comeu do fruto que não era para comer? Que tipo de resposta essa pergunta pede? Sim ou não? Não, não comi não. Comi, Senhor. Comi. Adão, você comeu do fruto que eu mandei não comer? Então. A mulher que tu me deste, veja, a mulher que tu me deste. Eu estava de boas aqui no paraíso, tranquilo e calmo, sereno, fazendo o que eu bem entendia, na hora que eu bem entendia. Minhas meias ficavam onde eu as deixava. O Senhor olhou e falou: não, tá muito fácil para você, cara. Tá se achando, tá orgulhoso demais da sua condição. Vou te fazer uma auxiliadora, idônea. Olha aí o que virou.
Aí Deus, todo paciente, porque Deus tem uma paciência, olha para a mulher e diz: é verdade isso? Qual que é a resposta para uma pergunta como essa? Sim ou não? Não, não é verdade. Ou sim, é verdade. A mulher diz: então, a serpente me enganou. Ou seja, num mundo que só tinha 2 pessoas, agora temos 4 culpados. Porque é isso que gente com o coração endurecido faz. Se queixa e busca culpados. O povo começou a murmurar. Começou a reclamar de Moisés. Começou a dizer: está vendo? Nós dissemos para não nos tirar de lá. Olha a queixa que o povo faz. Foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe aqui nesse deserto para morrermos aqui. Murmuradores. E fica evidente que havia esses 4 grupos em Israel quando Moisés fala com esse povo. Porque no versículo 13, Moisés diz para os desesperados assim: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor dá. Veja, se você está desesperado, tem uma palavra para o seu coração nessa noite: não tenha medo, fique firme e veja o livramento que o Senhor trará. Ainda no versículo 13, Moisés fala aos resignados, que querem voltar, que querem se render, que querem ser levados pelos egípcios de volta. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Vocês estão achando que os sonhos desmoronaram, que o projeto fracassou? Deus continua soberano. E o que parece ser a derrota definitiva é o preâmbulo da vitória final. Tem uma palavra para os resignados hoje aqui, para os que estão cansados de sonhar, para os que estão pensando que tudo acabou. O que vocês estão vendo hoje, como desgraça, como tragédia, como dor, nunca mais terá esse peso na sua vida, porque o Senhor trará grande vitória, grande vitória. Para os explosivos tem uma palavra aqui, verso ainda de número 14. O Senhor lutará por vocês. Não é na força do braço, não é com recursos humanos, não é você quem vai fazer essa obra. Marido, pare de achar que é você que vai mudar a sua casa. Esposa, pare de achar que é do seu jeito que as coisas vão acontecer. Quem vai lutar por você é o Senhor. Ele luta por nós. E para os murmuradores tem uma palavra aqui. Versículo 14. Tão somente calem-se. Porque com murmurador não dá para tratar de forma delicada, não. Há na murmuração uma rebeldia, e a Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Preste atenção em mim quando eu digo o seguinte: todo murmurador é, em última instância, um usurpador. Porque enquanto murmura, ele está dizendo para Deus: em teu lugar eu faria melhor. Todo murmurador, em última instância, é um usurpador. Porque ele está partindo da ideia de que Deus perdeu a mão, de que Deus não está fazendo a sua parte, de que as coisas saíram do eixo, e que se ele fosse, Deus não deixava acontecer como está acontecendo. Todo murmurador é, em última instância, um usurpador. Quando você reclama, você está dizendo para Deus que Deus não está no controle, que Ele não sabe ser Deus. Porque se Ele estivesse fazendo o trabalho dele, você não estava nessa. Cuidado com a murmuração. Em nome de Jesus, cuidado com a murmuração. Tire ela fora da sua vida. Feche a boca, mas não murmure. Davi orou dizendo: põe guarda a porta dos meus lábios para eu não pecar contra ti. Eu prefiro que a minha boca não se abra do que se abra para reclamar. Quem diz amém para isso? Amém. Mas que desafio difícil. Então somente calem-se.
Agora, Marcelo, são só esses grupos que existem? Não. Há um quinto grupo. E eu vim aqui para desafiar você a fazer parte dele. É um grupo que Moisés precisou decidir inaugurar, nesse dia em que ele se viu entre desesperados, resignados, explosivos e murmuradores. Ele foi orar a Deus e, incrivelmente, pela primeira vez na história, Deus reclama no sentido de achar estranho que alguém esteja orando. Por que clamas a mim? Como se Deus dissesse: Moisés, não é hora de orar não. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E aqui está inaugurado o quinto grupo, que precisa aparecer também em momentos de beco sem saída. Eu quero conclamar você, a partir de hoje, fazer parte decisiva, intencional, corajosa e perseverantemente desse grupo. É o grupo dos crentes. Diga crentes. Quem são os crentes? São os que creem no Senhor, mesmo no beco sem saída. São os que cantam: se Ele fizer é Deus, se Ele não fizer continua sendo Deus, se a porta abrir Ele é Deus, se não abrir Ele continua sendo Deus, se eu for curado Ele é Deus, se eu não for Ele continua sendo Deus. É o grupo que sabe que o beco pode parecer sem saída, que as coisas podem estar parecendo perdidas, o Senhor continua reinando no trono da história. Ele é Deus. Haja o que houver, sempre será Deus. Esse é o grupo que precisa surgir em momentos de beco sem saída. O grupo da fé. O grupo dos que confiam no Senhor. O grupo que Moisés é convidado a inaugurar. Por que clamas a mim? Veja, obviamente Deus não está se incomodando que Moisés ore. É que os desesperados também podem orar e colocar para fora todo o seu desespero. Os resignados também podem orar e tentar fazer chantagem emocional com Deus. Os explosivos oram enquanto falam de seus próprios recursos e forças. Até os murmuradores oram e reclamam diretamente a Deus de suas angústias e desilusões. Os da fé, quando oram, oram e entregam, oram e descansam, oram e fazem o que Deus quer que eles façam. Os crentes têm que responder 4 perguntas que Moisés tinha que responder naquele dia. Primeira pergunta que Moisés tinha que responder naquele dia: você sabe para onde está indo? Porque essa é a primeira característica dos da fé, dos crentes. Louvado seja Deus, foi dito aqui hoje. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos qual é o nosso propósito. Nós sabemos o destino que nos aguarda. Nós sabemos quem nós somos. E nós sabemos o que Deus quer de nós. Mesmo em momentos difíceis, mesmo quando estamos fracos, nós sabemos para onde estamos indo. Quando Deus pergunta para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. A pergunta que Moisés tem que responder é essa: para onde? Veja, para onde? E aí a resposta fica nítida, nítida. Para que lado é a terra? É para o lado do deserto? É para o lado das cordilheiras? É voltando para trás? Não, é do outro lado do mar. Então, para onde marchar? Contra o mar. Não é se jogar no mar no desespero. Não é tentar nadar com a própria força. É dar o primeiro passo. Porque se você sabe para onde vai,
você caminha. E enquanto você caminha, você não fica se perguntando o que vai acontecer na sequência. Você sabe que a cada passo, Deus abrirá o caminho diante de você. Então deixa eu dar exemplo prático para você não ficar perdido. Casamento virou um beco sem saída. O casal não se entende de jeito nenhum. A casa se transformou num lugar de desafio, de confronto, de tristeza até. De repente esse marido vai orar a Deus. Senhor, restaura o meu casamento. A voz do Senhor vem e diz, marche. Para onde, Senhor? Essa pergunta você não precisa fazer, você sabe para onde. É propósito de Deus esse casamento. A família é bênção de Deus. Deus não quer esse divórcio. Então para onde? Na reconstrução desse casamento. Eu vou acordar de manhã. A gente só tem brigado nos últimos tempos. Está tudo dando errado. Eu tenho vontade de sumir. Mas eu vou dar o primeiro passo. Eu vou levantar de manhã. Eu vou chegar na esposa, eu vou chegar no marido. E vou dizer uma palavra boa. E vou dizer algo que abençoe. E vou lançar uma semente. Porque esse é o primeiro passo. Assim que eu fizer, virá a coragem para fazer o segundo passo. Assim que eu der o segundo passo, virá a coragem para o terceiro. E quando eu estiver olhando, tem uma parede de mar do meu lado aqui, outra parede de mar do meu lado aqui, e eu estou passando em terra seca. E Deus está fazendo um milagre na minha vida. Dê o primeiro passo. Diga ao povo que marche. Para onde? Para onde você já sabe que tem que ir. Já sabe que tem que ir. Segunda pergunta que Moisés tem que responder e que aqueles que creem têm que responder. O que é que você tem na mão? Porque Deus diz para Moisés, pegue a sua vara, estenda na direção do mar. Essa vara é um símbolo forte na história de Moisés. Porque quando Deus disse, você tirará o povo do Egito, ele disse, não, eu não sei falar, o povo não vai me ouvir, envia outro. Deus pergunta para Moisés, o que é que você tem na mão? Ele diz, uma vara, pegue essa vara, jogue no chão, pegue essa vara na mão, agora faça, toca com a vara no rio e milagres começam a acontecer. E Deus diz para Moisés, com essa vara você tirará o povo do Egito. Olha na minha direção, deixa eu dizer para você uma coisa, em beco sem saída, a gente fica perguntando o que a gente precisava ter para resolver isso. Na fé, a gente pergunta o que é que a gente tem. Porque é o que a gente tem que Deus vai usar para fazer um milagre na nossa vida. Ah, porque se eu tivesse dinheiro, aí eu saía dessa. Ah, porque se eu tivesse meu próprio negócio, eu sairia dessa. Ah, porque se eu tivesse uma mulher mais forte do meu lado, ah, porque se eu tivesse um marido que cuidasse de mim, aí eu vencia essa luta. Pare de olhar para o que você não tem. Em beco sem saída, essa é uma tentação poderosa. Ficar perguntando o que é que eu devia ter aqui para resolver isso. Quero desafiar você a começar a olhar para o que você tem. Um dia uma mulher foi reclamar com Eliseu e disse, meu marido morreu, não deixou nada, eu tenho dívidas que eu não posso pagar e os credores estão querendo levar meus filhos. Veja, olha o que ela disse, eu não tenho marido mais, eu não tenho dinheiro mais e corre o risco de eu ficar sem meus filhos. A vida observada na perspectiva da ausência. O que Eliseu faz? Uma pergunta. O que é que você tem em casa? Ela diz, a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Eliseu diz, vá, peça vasilhas para suas vizinhas, ajunte o máximo de vasilhas que você puder, entre em casa, fecha a porta com os teus filhos e comece a derramar o azeite. As vasilhas se encherão, de repente serão muitas vasilhas, você venderá o azeite e viverá com dinheiro, pagará suas dívidas e viverá com o que sobrar. O dia que você começar a dar glória a Deus pelo que você tem, Deus vai multiplicar o que você tem. Um dia Jesus disse para os discípulos, alimentem a multidão. Os discípulos perguntaram, onde conseguiríamos 200 denários para alimentar essa multidão toda? De novo, o olhar orientado pelo que não se tem.
Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Alguém diz: eu vi um rapaz aí com 5 pães e 2 peixes, que certamente era um adolescente de uns 15 anos. Como é que você sabe, Marcelo, se a Bíblia não diz? Ora, quem é que leva um lanche com 5 pães e 2 peixes? A mãe falou: onde você vai, menino? Vou ouvir Jesus. Leva um lanche. O que você quer? 5 pães, 2 peixes. Quantos pães vocês têm? Os crentes, quando o beco sem saída se apresenta, não ficam se perguntando o que deviam ter nessa hora para vencer esse desafio. Eles abraçam o que têm e agradecem. Obrigado, Senhor, porque nesse momento eu tenho uma igreja. Obrigado, Senhor, porque nesse momento eu tenho uma família. Obrigado, Senhor, porque nesse momento eu tenho saúde. Obrigado, Senhor, porque nesse momento eu tenho alguma coisa que foi o Senhor que me deu. Comece a agradecer e você verá Deus abrindo esse mar na sua frente. Terceira pergunta que Moisés tem que responder. Primeira, você sabe para onde vai? Segunda, você sabe o que tem na mão? Terceira, você sabe que não será fácil. Irmãos, Deus sabe o que está fazendo sempre. Esse culto começou com a pastora Luciana falando sobre a importância de nós administrarmos bem as nossas lutas. Depois ele continuou com o pastor Delino dizendo que nós precisamos honrar a Deus mesmo nos momentos mais difíceis de luto. Agora eu estou dizendo para você que não será fácil. Um verso que foi repetido aqui hoje: no mundo tereis aflições. Diga ao povo que marche, estenda a vara, mas eu farei com que os egípcios continuem perseguindo vocês num primeiro momento. É forte isso, mas não quer dizer só porque eu sei para onde vou e agradeci pelo que tenho, que as coisas estarão resolvidas de imediato. Porque o propósito de Deus não é livrar você da sua luta. O propósito de Deus é glorificar o nome dEle na sua vida em meio à sua luta. E às vezes para isso a sua luta tem que se estender um pouco mais. Eu queria dizer hoje que a sua luta vai acabar, mas como a pastora disse, é o primeiro dia da semana. Só Deus sabe o que vem por aí. Está só começando. Contudo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, que não haja ovelhas nem gado no curral, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E quarta pergunta, com ela eu vou terminar para a gente orar. A quarta pergunta: você sabe do que Deus é capaz? Porque veja, o povo começa a marchar, o mar se abre, parede de água desse lado, parede de água desse lado. Você passaria? Está no meio, você olha assim, tem um tubarão, metade para fora, metade para dentro. Só te olhando e falando: vai, para a gente voltar à vida aqui, amigo. Estou brincando, mas imagina a fé que se tem que ter para continuar andando com aquelas paredes de água, uma de cada lado. Uma vez no seminário um professor disse assim: rapaz, o vento fez aparecer uma porção de terra seca, a água era rasa, uma época do ano ela fica baixinha e o povo pôde passar. Professor,
tranquilo, não tem problema em crer nisso. A questão é Deus ter afogado o exército do faraó inteirinho nessa pocinha d'água aí que o senhor está falando. Essa é a questão. É milagre de qualquer jeito. Imagine você passando, ou seja, sendo chamado a continuar pela fé. Aquilo que começa pela fé, continua pela fé, termina na fé. Eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Os da fé não voltam atrás. O autor da carta aos Hebreus disse: nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos dos que avançam para a vida. E a pastora disse isso aqui no início do culto: nós não vamos voltar para trás. Feche seus olhos.